Oiê! Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Isso, Alê. Aproveita que acabou de chegar aqui, já se inscreve no canal, já deixa o like e convida as amigas, por favor, só as legais, porque hoje eu vou receber uma pessoa muito especial na minha trajetória profissional. Uma das maiores alegrias que eu tenho é ter parceiras incríveis que transformam os meus projetos em realidade. E foi assim que Denise Mitico, visagista, cruzou a minha vida através de uma cliente que me apresentou e depois do primeiro projeto a gente não se largou mais. Nunca Seja mais. bem-vinda, Denise. Amei o convite, tô apaixonada por essa oportunidade. Você sabe que eu amo estar com você. É muito bom, né? Seja num jantar, seja num cafezinho, no bate-papo. E agora no direct do Instagram, WhatsApp, uma hora no direct, outra hora no WhatsApp. Através do Rios, nos comentários, Não que eu tô sempre interessa. presente. Agora no Pode, Alê. Pode isso, Pode Alê? isso, Alê? Será que pode? Para. Gente. Um minuto de silêncio. Não, a gente não tem, a gente precisa falar todos os minutos. É verdade. Olha, é uma alegria muito grande e eu fico muito feliz de saber que você está vindo com frequência aqui no Rio, já soube que está indo em São Paulo, ou seja, temos Denise Mitico em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e em muito mais lugares, eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas mulheres com essa sua abordagem, né, de o cabelo natural, um cabelo que a mulher consegue se arrumar no dia a dia. A beleza real. Não é? Enxergar a beleza. O seu trabalho no Instagram, ele me inspira muito, porque eu vejo a verdade, eu vejo o brilho nos olhos. Tem um momento nos projetos de imagem, que é quando a minha cliente, ela se olha no espelho e ela se reconhece, e eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse momento nas suas gravações. Então, o nosso bate-papo tem que começar eu te dando os parabéns, porque Obrigada, o trabalho que Alê. você está fazendo pelo Instagram, pelas mídias sociais, é muito relevante, é transformador, viu? Parabéns, Obrigada, parabéns obrigada. mesmo. Estou muito feliz com o convite. Obrigada, amiga. Tirando as brincadeiras, né? Você sabe o quanto eu admiro, e o quanto a gente leva esse trabalho a sério, né? O quanto muito. Não é um trabalho de puramente social. Não é para sair bonita na foto. Não é para a mulher tirar uma foto de costas mostrando um cabelo. Não. É para ela se reconhecer, exato. né? Não tem idade, não tem nenhum tipo de direcionamento para que mulher pode estar ali. São para todas as mulheres. Eu faço questão de filmar da primeira à última, se elas quiserem aparecer. Então, acho que foi dignificar e trazer, de fato, uma realidade que talvez eu não sentia que eram para todas as mulheres. E, claro, pensando num cabelo real, um cabelo para mulher que ela é mãe, que ela trabalha fora, que é uma advogada, que é uma dona de casa, simplesmente uma médica, mas que ela quer se encontrar e entender melhor o cabelo dela natural também. Com certeza, com certeza. Uma das coisas que me chamava muita atenção no início da minha trajetória como consultora de imagem, fazendo os atendimentos de cabelo, é como as mulheres me traziam referências irreais, referências que eram cabelos claramente manipulados, que tinham apliques. E eu não estou falando daquela mulher que quer usar um mega hair, um aplique, que com essa a gente não tem problema algum. Não, era aqueles cabelos que pareciam naturais, mas a gente sabia que tinham uma preparação completamente incompatível com o dia a dia delas, né? E isso é uma realidade que você recebe muito no salão. Total. Só que hoje é muito fácil entender quando eu consigo hoje, pela conexão emocional que eu tenho com a minha cliente, de entender de fato se aquilo é ilusório ou não. Então, assim, eu faço questão de ter certeza se ela está preparada para uma mudança, se ela de fato ela está querendo aquilo. Então, eu prefiro perder todo o tempo na minha conversa do que eu já começar a cortar o cabelo dela.
Sim, sabe? Então, esse é um ponto que eu recebia muito mulheres que elas chegavam no cabeleireiro com uma série de expectativas, mas sem o pé da realidade, do que elas tinham. E muitas vezes elas saíam do salão com a ilusão de que aquilo iria se manter. E aí, na primeira lavagem, no primeiro, que eu falo assim, é o momento da verdade, é aquele momento onde a mulher lava o seu cabelo e tem que se entender, ela me ligava desesperada, Alê, ficou torto, Alê, não tá bom isso aqui, o que eu faço agora, né? é muito raro isso acontecer comigo, Alê. Não, eu sei disso, porque você se preocupa em ensinar. Eu vejo você pegando a mão da mulher para ensinar ela. Eu faço algo muito diferente. É muito raro ter a escovação, é muito raro. Agora, eu escovo sim, a mulher que ela já escova. Que ela quer, né? Não, e que ela escova. Porque existem mulheres, por mais que tem gente que chega falando assim, eu não escovo, eu não quero. De 10 mulheres, mais ou menos a média, tá? De 10 mulheres que chegam num dia pra mim, se eu escovar um cabelo é muito. Então, é um número muito alto hoje das mulheres buscando uma nova realidade, o conhecimento do cabelo, porque eu vou te falar, como cabeleireira, eu mesmo fui conhecer o meu cabelo, ter um cabelo natural ali, deve ter mais ou menos uns 3 anos pra cá. Eu lembro, cabelão, né? Sim, cabelão e escovado. Eu lembro disso. Isso, e simplesmente eu me coloquei à prova de conhecer o cabelo, de viver. Eu quis, de fato, ser profissional comigo e, de fato, assim, ter a certeza que eu poderia viver um cabelo, entender todas as dores de um cabelo curto. Eu lembro que você tinha até a ideia de que você ia cortar e ia deixar crescer. E aí chegou um ponto que você se apaixonou pelo processo, não é? Total. Eu lembro disso. Total. E hoje, por exemplo, eu fui cortar o cabelo de uma cliente e que quando eu estava cortando, ela corta só com bons profissionais e tudo. E na hora que eu estava cortando o cabelo dela, por mais que a gente conversou e tudo, ela vinha de um corte que eu falei assim, gente, esse corte pode ficar muito melhor com caimento, porque eu vivo isso. Então fica muito mais fácil falar de algo quando que você... é na sua pele. Sim, sim. Eu posso dar o meu relato do meu cabelo, né? Eu estava te contando, assim, no início dos meus projetos de cabelo, eu sentia que eu não era ouvida pelos cabeleireiros na recomendação. Eu fiz um mergulho profundo, até porque eu passei por uma transição capilar por conta da alopecia androgenética, né? O meu cabelo original, ele era um cabelo 1A, lisinho, fininho, totalmente sem movimento, era um cabelo difícil de dar movimento, mas ele estava sempre daquele jeito. Com o afinamento capilar, ele foi perdendo e se transformou num ondulado, um nem cá nem lá, passando por vários momentos em que eu tive buracos na cabeça, que eu tive que fazer aí malabarismos para resolver isso. E entender o caimento do meu fio para conseguir fazer, eu falo que assim, é praticamente um patchwork. Eu tenho que fazer um encaixe, um Lego ali para essa mecha vem para cá, essa mecha vai para lá, como é que eu coloco ele no lugar, né? E quantas mulheres não passam por isso? Eu vejo que muitas das mulheres que passam por esse processo, né, de envelhecimento do fio associado às alopécias, elas acabam ficando tão felizes em conseguir reconhecer, né, os seus cabelos ali com você. É muito bonito. Porque tem uma mudança de fato. Sim, tem uma mudança. É claro e evidente que tem, mas existe uma vida com muita qualidade, inclusive, quando a gente tem um profissional que está em prol de te ajudar, de querer fazer com que você tenha uma qualidade com o seu cabelo. Sem querer te colocar naquele padrão. Sem querer, né? Sem querer, assim, muita escova, muito produto, muita modelagem. Exato. Respeitando você, respeitando a tua naturalidade, respeitando o teu estilo, inclusive, né? Porque quando a gente fala de estilo, a gente fala de fato da alma, do desejo dessa mulher. Então, quando isso tudo é respeitado, é um encontro. E eu vivo isso todos os dias, né?
E apesar da filmagem e tudo estar ali, tem muita coisa que fica guardado entre eu e a minha cliente. Até para preservar. Quem conhece o seu atendimento sabe, né? Porque o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas acham que um conteúdo, um vídeo, ele contém 100% do que acontece. E não é nem perto, né? Que nem as minhas análises de peças. Aquilo ali é um pedacinho, né? É algo que, com o posicionamento certo, que, como eu já te disse, eu considero que o seu posicionamento ele é exemplo, porque você pegou a sua fortaleza, expôs, repetiu, mostrou, né, comprovou através de casos assim um repertório super vasto, e isso faz com que mais mulheres que se encontram acolhidas na sua proposta cheguem até você. Né? E muitas vezes a gente acha, não, repertório é mostrar que eu sei fazer um pouco de tudo. E o profissional, quando ele mergulha fundo naquilo que ele sabe, é muito bonito. É muito bonito. Você poderia ficar horas e horas e horas. Eu acho que a pessoa que está com a gente, né, e eu vou falar com a gente, porque quando você emprega muito amor naquilo que você faz, você poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso, cuidando do outro, trazendo a gente enxerga uma beleza, né? Porque todas as vezes que uma mulher começa a contar a sua história na minha frente, eu começo a admirá-la. Eu falo, nossa, como ela foi forte, como ela conseguiu estratégias. Gente, ela nem tinha conhecimento dessas oportunidades e ela ultrapassou esses desafios, não é? Só que às vezes a gente vai sequelando pelo caminho. Então o cabelo fica meio ruim, né? Deixa de comprar uma roupa, perde um pouco daquele cuidado do dia a dia. E o que eu vejo muito no meu trabalho e no seu também, não é um resgate de autoestima, é um resgate das vidas. E das famílias, né? Porque uma mulher, ela nunca anda só. Não, pelo contrário. Tem um sistema ali, tem um grupo. É verdade. Tem uma tribo. E se uma mulher tá bem, tudo ao redor floresce. Tudo, a família floresce. Exatamente. Tudo floresce. E se a mãe, a mulher, né, ela adoece, todo mundo adoece também. E uma mulher que reconhece a sua beleza, mesmo com essas limitações, porque assim, a vida é a gente não poder fazer tudo que quer, né? Essa é a vida do adulto, os boletos sempre chegam, né? A gente arca com as consequências. Uma mulher que ela se reconhece nesse espaço, ela passa a aceitar as fragilidades dos outros com uma verdade muito maior, né? Uma empatia. Muito se fala sobre escuta e sobre empatia, mas é um exercício que dá trabalho de fazer, né? A gente acaba lidando com histórias que elas são realmente muito difíceis, de muita dor, né? Mas é gratificante, né? Com certeza. Porque é o que eu estava te falando a respeito da gravação que você colocou muito bem. 1 minuto de gravação, ela não transmite, nunca vai transmitir, e vou além. Nem eu gostaria de transmitir 100% do que é colocado ali, porque eu faço questão de guardar, de preservar uma história íntima que só diz respeito a ela. Claro que a gente sabe que na internet uma história emocionante, uma história de tragédias, de história, contos da sua vida. O seu trabalho não é sensacionalista. Em nenhum momento. Então, assim, eu preservo e tá tudo bem quem expõe isso, tá? Sendo consensual, também, tá tudo certo. Eu respeito isso, mas assim, eu não gostaria de fazer isso, porque às vezes você pega alguém fragilizado, porque ela tá te contando alguma coisa, e em algum momento ela pode se arrepender. Sabe? Mas para mim é muito importante saber que naquele momento está sendo valioso e eu estou conectando o cabelo para um novo momento da vida dela, para um resgate, para um florescer de uma vida, sabe? Para ressignificar um novo momento. E isso é muito importante para a gente sabe disso. Com certeza. Quantas vezes a gente não viveu isso? Sim, porque a vida ela muda.
a gente vai sendo exposta a outros desafios. Exato. Né? Às vezes a gente deu muito certo em alguma coisa e no momento seguinte algo que não é tão bom acontece e a gente tem que reprogramar essa rota. Uma das coisas que eu adoro também no seu trabalho é quando as mulheres elas voltam depois de um tempo com os cabelos crescidos e ainda assim bonitos, né? Eu tô passando por essa fase, tô deixando o meu crescer um pouquinho. Tá lindo, né? Eu amei. Tô dando um jeitinho, tá? Olha só! Não, gente, eu sou muito topetuda mesmo, né? Que é pra atender, assim, a visagista aqui e eu lá. Não, mas tá linda, não tá? Sério. Ó, tá lindo. Eu que arrumei, tá vendo? Tá encorpado. Tá encorpado, né? Parabéns. Muito obrigada. Dedicação. Isso é dedicação. mesmo. Não existe nada que a dedicação e a consistência, né, não vençam. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Se a gente for olhar, eu e Denise fizemos um treinamento juntas em 2022. Isso foi antes do meu perfil viralizar e o seu também era bem menor, não é? Bem menor. Se a gente for ver o que a vida capotou de 2023 para cá, não é? É impressionante. Vale muito a pena a não dedicação. Vale? Você vale falou uma muito palavra, a pena. Vale muito a pena, porque você vai polindo, lapidando uma habilidade, né? Cada um tem a sua habilidade. Não adianta eu querer ser como a Alê ou a Alê querer ser como a Denise, mas quando você entende quem é você e entende que cada pessoa tem uma habilidade, ninguém está nesse mundo sem uma habilidade. Aí você escolhe os seus talentos. Escolhe os seus talentos. E aí você vai em cima daquilo realmente lapidando e com um propósito de, claro, de entrega, né? Quando você coloca tudo isso à frente, é claro que as consequências acabam chegando também. Sim. Porque é em cima de um trabalho pautado numa transparência, na honestidade e, claro, na vontade de fazer o outro se encontrar. É muito bonito. Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Não, ninguém supera a pessoa que é persistente, que é grato pelo que faz. É verdade, eu sou muito grata. Por isso que eu sou grata quando elas voltam nesse número de conversão, porque eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. Para quem é cabeleireiro, você me entende. Para consultoria de imagem também, porque a recorrência, ela é fundamental. É claro que eu estou sempre recebendo pessoas novas, mas eu sei que o meu trabalho é extremamente valioso pelas mulheres que estão comigo desde que chegaram. E eu tenho umas muito lindas, e umas inclusive que já foram para BH para fazer cabelo, né? Aqui no Rio também. Eu fico muito feliz. A gente tem muitas clientes em comum. Muito feliz. Isso é maravilhoso, porque um trabalho se soma ao outro, né? Exatamente. E essa constância, né? De você saber que tenha o cliente novo, que tenha cliente que está voltando à recorrência e claro que a gente também tem um serviço que ele é um serviço respeitado de valor, né? Que não é um preço de fato acessível, que é possível para qualquer pessoa. Não, vamos ser realistas, né? Não, a gente tem um lugar, atendimento individual com a gente, pelo andar, né, pela experiência, ele já se transformou realmente num produto de luxo. Mas isso não significa que uma pessoa que sonhe com ele não consiga alcançar. Com certeza. E é bonito a gente ver que, de fato, elas comprovam que vale a pena. Vale a pena, né? sim. Que existe um valor, de fato, embutido e que ela consegue manter em casa, talvez, né, com a questão da consultoria, e no meu caso, em ela mesma arrumar o cabelo que talvez ela nunca se encontrou nele. Olha, eu, economista, né, eu faço a conta. E em inúmeros casos, eu comprovei para cliente que um bom corte de cabelo que ela vai fazer a cada 3 meses e vai manter em casa, vai ser melhor do que ela fazer um corte de cabelo que é fora da realidade dela, com uma programação que é fora da realidade dela, porque não é só corte, né, Denise? Não. É cor também. É cor. E muitas mulheres, elas acabam fazendo a opção por soluções que elas são custosas, eu não diria só em dinheiro,
em unidades monetárias, mas em tempo. Sim. Complica o dia a dia. Sim. Eu vou além. Hoje eu percebo, eu tento facilitar ao máximo a minha cliente. Eu sou uma cabeleireira totalmente fora da caixa, tá? Então, o que eu posso fazer de entregar um cabelo saudável, eu vou fazer. Então, eu quero minimizar cada vez mais excessos de químicas. Eu saí do salão nesse momento, vim pra cá, minha última cliente, eu tava falando, não existe perfeição. Não. O grande problema é que às vezes a gente procura tanto uma perfeição em tudo, e que você acaba estragando algo que poderia estar... Fica o Museu de Cera. Vai lá na Madame Tussauds. Oh, glória. Mas é incrível, não porque é? você reconhece porque na que Madame, tá tudo bem. Então, mas no Madame Tussauds, o que eles fazem? Eles pegam aqueles rostos que têm assimetrias, que têm irregularidades, que têm sinais, e fica tudo um boneco de cera. Né? E a gente vê um movimento desse nessa questão dos excessos em procedimentos estéticos. Tem uma coisa que é do cérebro, que é você resolve um problema, outro que você não lembrava aparece. Então, na imagem pessoal, se você começa a ir atrás de todos esses detalhes, é uma luta que não termina, entendeu? Ela vai ficar ali o tempo todo. Uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada com a alopécia é que o cabelo, ele é caprichoso, né? Nem tudo que você deseja executar é passível de execução, a não ser que você pegue uma peruca e coloque. Exato. Então, entender exatamente com realidade o que você tem ali para tirar o melhor partido funciona muito, porque facilita esse dia a dia. Facilita. Se você tem um cabelo bem cortado e saudável, não tem como você ter um cabelo incrível. Então, quando a gente fala de um cabelo que ele foi bem cortado, e por mais que você pinte o cabelo, se você tiver 4 produtos, tá? Shampoo, uma máscara, óleo e leave-in, acabou, sua vida tá resolvida. Acabou. Então, é o que eu mostro para todas e vou além. Tenho clientes que faziam escova toda semana e que não fazem mais. Então, olha só que maravilha. Que maravilha. Não fazem, não vão mais ao salão. E o cabelo, depois que eu apresentei como que elas vão cuidar, chega no meu salão incrível. Sim, porque o cabelo, ele vai melhorando também com o tempo, à medida que você continua o seu tratamento. Exatamente. Eu senti isso no meu cabelo e eu senti o das clientes também. Eu sou aquela que eu falo assim, olha, não acredite no milagre, tá? Se você vai fazer uma química, você tem que tratar em casa. Você não pode ir com o cabelo todo bagunçado, esculhambado, não cuidou a semana toda, porque o cabeleireiro vai resolver no final de semana, porque ele não vai conseguir passar por cima de todo o seu estrago. Exato. Sem um monte de calor, de um monte de modelagem. Exatamente. Não dá, mas cuidar bem não é difícil, se você sabe o que fazer. Muito fácil, muito fácil. Eu chego a dar receitinha. Eu chego a, inclusive, fazer um mini cronograma de como que você vai aplicar a máscara. Não tenho tempo, não tem jeito. Você vai aplicar, então você tira no outro dia. Fica com um pouquinho da máscara no cabelo. Eu sou a rainha de dormir com óleo no cabelo. É isso. E aí fala assim, vai pesar. Eu falei, você tá vendo esse fiozinho aqui? Esse fiozinho aqui é um nanofio, gente. É um nanofio. Esse fio bebe óleo. Bebe óleo. Para ele estar brilhoso, bonito, ele precisa de óleo. Olha, eu descobri uma historinha. Eu inventei. Se alguém falar que inventou, não vem não, porque eu tenho minhas assistentes de prova que vão me confirmar. Mas eu costumo falar o seguinte, a folha seca, ela tem um aspecto e um peso. Ela chega a descer até assim da árvore. A folha verdinha que acabou de descer, ela desce Ela desce rápido. Porque ela tá cheia de água, de nutrientes. E a seca, ela tá seca. Não adianta. Então, o cabelo seco, ele fica pro alto, ele tá seco, ele tá leve, ele tá fluido. Então, a pessoa fica igual que tomou um choque. Às vezes tem até aquele aspecto assim,
que... A Denise é a rir das minhas recomendações. Eu falo assim, protetor térmico, não é aquele sprayzinho mínimo não, entendeu? Não é aquele, é muito. Esse protetor térmico aqui, se ele durar 3 meses, você tá fazendo errado. É para 2 meses no máximo. É isso. 1 mês e meio. É isso. E olha, na hora que você for botar filtro solar no cabelo quando for pra praia, porque eu vou, né? Você também gosta. É bastante, não é pouco não. É isso, não é? usa, exatamente. Porque fica assim, aquela poupação de produto, não vai dar certo. Não, e aí quando você poupa, aí o cabelo ele fica leve e sobe. O cabelo, quando ele tá com produto, ele dá uma pesadinha. No que ele pesa, ele já melhora o aspecto, Sim. o viço, como a folha verde, o viço do cabelo muda e automaticamente ele dá aquela pesada e não levanta. Não levanta. Acabou. E uma mulher com cabelo bonito não quer guerra com ninguém, não é? Nunca, jamais. Não é? Elas saem diferentes do salão. Assim, a lenda do Sansão é verdade, né? Total. Quando o nosso cabelo tá bem, tudo conspira para dar certo. Sempre. Inclusive tem mulheres, há quem diga que quando ela tá com o cabelo arrumado, ela de fato sai diferente. Ela sai para vencer aquele dia. Não, eu acredito totalmente. Porque o nosso senso de identidade, ele tá muito ligado aqui, né? Vestir bem é uma necessidade social, de convívio social, Sim. tá ligado à adequação. Mas esse 3x4 aqui, né? Então, a pele bonita, o cabelo, tudo isso passa aquela sensação da jovialidade que não tem idade, né? É isso. Qualquer mulher, em qualquer idade, pode ter esse brilho no olho, Sim. Essa decisão de dar certo. Sim. Eu acho que é isso. A mulher ela sai, ela fala assim, meu cabelo tá ótimo, eu tô feliz, hoje eu vou dar certo. É isso. Porque, na verdade, o cabelo, por estar próximo ao rosto, é a moldura facial. Você tira toda a roupa, mas o cabelo é o único acessório que você não tira nunca, não é? Exatamente. É o único. Então não tem jeito. Quando ele tá... E vou além. Quando você lava seu próprio cabelo ainda por cima e você dá conta dele sozinha, que você vê assim, que tudo tá perfeito, né? Nossa, acabou. Felicidade. Acabou. Quando eu comecei a atender muitas executivas, eu cronometrava. Uhum. E a gente desenvolvia verdadeiros protocolos do tipo, cabelo muito cheio, olha, você pode lavar à noite, só faz a secagem, bate o secador, vai dormir que ele vai amassar, aí no dia seguinte você já faz assim, dá aquele truquezinho na frente, vai, spray de brilho. Você acha que temos algum produto que tenha mudado assim muito a dinâmica de cuidar o cabelo nos últimos tempos? Pra mim, assim, de 4, eu te falei 4, né? Shampoo, máscara, óleo e leave-in. Se eu tivesse que escolher só um, certamente seria o óleo. Certamente o óleo, né? Certamente. Todas têm medo de óleo, todas. Se falar de cabelo fino, então, todas falam assim pra mim. Meu cabelo pesa, meu cabelo não dá certo. E o que eu falo, como eu tenho uma mulherada que está comigo, vamos lá, 40 a mais, eu tenho clientes mais jovens, mas assim, hoje eu posso garantir que uma boa parte da minha clientela é 40 a mais. Se o cabelo ele era oleoso, próximo à menopausa ele não é mais. Adeus, gente. Não é mais. A oleosidade faz assim, ó. Mas assim... Faz parte. Tá, é mais tudo uma etapa. bem. Então, como elas vivem muito aquela coisa... Não, mas não dá, pra mim é pesado. Eu falei, já foi, não é mais. Pra mim foi uma revolução no meu cabelo começar a embeber ele de óleo. Porque o que acontecia? O cabelo muito fino, ele estava perdendo maleabilidade. Então, eu botava a mão, ele não parecia ressecado, Sim. no sentido de que ele passava o dedo macio, mas ele não se movimentava daquele jeito, sabe? Não tinha maleabilidade. E eu ensino o seguinte, o truque é o seguinte, você passa a mão, e principalmente para mulheres que pintam o cabelo, porque o retoque de raiz,
ele enrijece o fio, a fibra. Ah, Denise, mas eu uso uma coloração sem amônia. Ah, Denise, mas eu uso uma coloração vegana. Não tem exceção. Não tem exceção. Não adianta. Todos deixam a fibra rígida e ressecada. É porque cola o pigmento em cima, não tem jeito. Acabou. É isso, e tá tudo bem. Quer o cabelo pintado? Então vamos aceitar e fazer o que temos que fazer. Então, quando você vem com óleo, aí você vai passando. 1, 2, 3, 4. E até você sentir que ele ficou macio. Sim. Aí entregou. No que entregou, acabou. Eu costumo, sei lá, 2 vezes por semana encharcar. Eu chego, tipo, 6 horas da tarde, passo. Aí o cabelo... Aí eu vou... Passo mais. E ele não acorda oleoso. Não! Eu falo que o segredo de acordar com cabelo de princesa é dormir com cabelo de princesa. É isso. Né? Porque não adianta. Eu lembro uma vez, meu cabelo ressecado pra caramba, eu ainda tinha ele comprido. Aí me disseram, não, o negócio é você fazer um coque, que aí depois você solta. Na hora que eu soltei, eu devia ter foto daquilo ali. Parecia assim, ó. Gente, que derrota! O cabelo que derrota, gente! O cabelo, aquele cabelo que eu tinha, que era uma seda, virou o cabelo da Emília. Era uma palha. Mas não tinha óleo. Não tinha, claro que não. Se tinha óleo, ia dar bom. Tinha horror. Até que chegou um momento em que eu fui estudar, né? Porque você entregar uma imagem completa para uma mulher na aparência, eu precisei, né? Eu fiz formação de cabelo, já tinha feito formação de maquiagem, fui fazer os visagismos todos para entender, principalmente para aprender a escutar o que a minha cliente tinha para me falar. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa o tempo todo estar se desafiando, Sim. né? A verdade, mostrei para você a minha corrente, né? A verdade é sempre pela metade. A gente precisa, por mais que a gente tenha técnicas, a gente só sabe o que uma mulher quer quando ela começa a falar. Quando ela começa a dizer, olha, ela percebe dessa forma. E eu, por conta dessa história da alopécia, confesso que, por gosto pessoal, eu teria o meu cabelo comprido. Eu sinto falta dele ainda, dele maior, né? Mas a melhor solução para mim é o cabelo curto. E aceitar isso no meu coração, sem transformar isso numa dor diária, fez uma diferença enorme na minha vida. Enorme. E não era nem uma questão, porque muitas vezes mas o meu marido prefere... Não, meu marido ama cabelo curto. Por ele, eu estava de cabelo curto sempre. Mas eu, quando me olhava no espelho, aquilo que a gente falou, né, sobre a construção da identidade, eu ainda via aquela menina dos cabelos compridos, da franjinha, né, que é uma coisa que está completamente fora da minha realidade. E quantas vezes não se sentam mulheres assim na tua cadeira? Exatamente. E é muito louco, porque, na verdade, é a condição. Não tem. Uma coisa é a condição. É inexorável, não tem como. Exato. Né? A gente fala muito sobre o desejo de imagem, e uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nessa minha estrada é que transformar desejos em desejos possíveis e realizá-los é o que muda as vidas. Total. Né? Total. E é o que a gente tem prazer de fazer. Quando você se dedica tanto a sua profissão, né, a sua habilidade, no que você de fato quer entregar valor na vida de alguém, é maravilhoso quando você sente que você alcançou o objetivo de fazer aquela mulher sair transformada, né? E é o que eu vejo, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade hoje de sentir isso, e é uma troca de energia que eu vou te falar, Lê, que, assim, por mais que eu fique horas e horas e horas em pé, a sensação que eu tenho é que eu não A gente canso. sai muito energizada, Eu não é? saio totalmente energizada. Eu me sinto com asas Claro hoje. que você chega em casa e tem um cansaço. Sim, tudo, sim. Mas é diferente, uma energia de alma, é uma energia de troca. E quem acredita nisso sabe o que eu tô falando. Sim. Né? Então... Sim, com certeza. A questão da satisfação pela vida que a gente reconstrói e oferece, né? É muito maravilhoso. Eu me sinto com asas. É a sensação que dá. Eu me sinto com asas. Agora,
Tem um outro lado também que é muito bacana, é ver o quanto os nossos negócios cresceram nos últimos anos, Sim, né? sim. Não, o boom, né, que foi o que você falou, quando a gente se encontrou. Em 2020. Em 2022, eu já tinha um negócio da consultoria de imagem consolidado, como você também estava lá, até porque nós estávamos fora do país, num treinamento de alto nível. E eu tinha acabado de ir para o Salão Grande, de quase eu lembro. 340 metros quadrados, né, meu salão atual. E então já estava indo bem. Já estava indo bem. Mas aconteceu outras coisas. Exatamente, é isso. E o Instagram, de fato, ele né, mudou. Você já tá no TikTok também? Eu também. Tô indo bem lá. Tô com 89 mil. Eu já tô com 100 quase. Agora Spotify, YouTube. Muito bom. YouTube também tem um canalzinho. Já tô convencendo Denise a abrir o podcast dela também, né? Eu tô querendo. Tá querendo, né? Tá querendo. Ela também tá querendo que eu vá fazer um curso com ela no Japão. Eu quero, eu tô tentando. Amigas são assim, entendeu? A gente não para, né? Empreender também é um desafio, Total, né? ainda mais para uma mulher, né? Que já tá nessa correria que a gente tá, louca, e que a gente sabe o quanto hoje o tempo é escasso, né? O nosso tempo é muito escasso. Mas mesmo assim a cabeça não para, né? Mas o Instagram, ele foi um turbilhão muito maravilhoso, inclusive eu acho que ele segmentou muito bem o meu público. O seu caso é um caso perfeito de posicionamento, né? Porque a gente, quando fala de imagem pessoal, fala da aparência, da habilidade da comunicação que você tem, né, da parte dos comportamentos, esse formato que você criou, e posicionamento tem a ver com repetição, é como estilo pessoal. Estilo é quando a gente vai identificando aqueles elementos que se repetem continuamente. E o seu posicionamento, eu acompanho, né, desde aquele primeiro projeto. Eu lembro tão legal, porque assim, eu falei com como a gente nos conhecia, eu falei com a minha cliente, eu falei, olha, Mônica, conversa com ela, se ela topar, me ceder o vídeo, e Denise foi uma gracinha, entrou em contato, e simples, foi, né? Um vídeo assim. Mas você sabe que até hoje ele é bonito, porque essa minha cliente, ela é aquela pegada no cabelão, uma pegada no cabelão. Mônica, um beijo, viu? Beijo, beijo. Mônica que uniu. E aí ela pegada no cabelo, eu falei, Mônica, e ela também é uma questão de posicionamento digital, vamos lá, vamos cortar um pouco, criar uma moldura pro rosto, porque o cabelo é isso, né? É uma moldura para o rosto. E aí, depois disso, a gente não se desgrudou mais, uma acompanhando a outra, conversando, trocando sempre. E eu fui vendo o crescimento. A mudança, né? A mudança. Quando você engatou e passou a ter a repetição ali, e as pessoas chegando. E é muito doido porque a gente vai realmente aprendendo ser uma criadora de conteúdo também. Sim. Então, tudo você passa a olhar com uma outra ótica, mas o que eu estava falando com a Lê, o que eu acho que é muito importante, principalmente às vezes para quem está assistindo a gente e trabalha com e quer começar. Ou quer começar, o que eu sinto tanto da Lê, porque eu conheço a Lê e a Lê me conhece, a gente conseguiu unir não só a habilidade, a comunicação, porque para mim é o princípio básico de qualquer pessoa que está ali na rede social, se dar bem, mas é entregar a verdade, é ser o mais transparente e genuíno com quem mais leve. Você. Quem é você? É mais leve também, porque o que eu vejo muito é que os excesso de produção, excesso de roteirização, excesso de jargões, às vezes até, a pessoa vira um personagem. Exato. Né? E quando você encontra? Aí é completamente diferente, se esconde. Oh, meu Deus do céu, se a gente contasse. Ai, hoje não posso, hoje não sei o que, hoje isso, hoje aquilo. Pois é, né? A gente pode encontrar qualquer hora, tá? Pode catucar, a gente vai estar igual. Né? É verdade, eu acho isso muito importante. Também, eu acho fundamental. E o que eu vejo, porque eu vi o seu crescente, é que quanto mais livre
você ficou à frente das câmeras, Mais mais você cresceu, fluiu, mais fluiu, né? É. E eu me vejo nisso também, né? Há pouco tempo atrás alguém falou de uma análise bem antiga, lá de 2022, do início, né? E eu no início não aparecia, mas eu não aparecia o rosto nas análises porque foi o contexto lá da doença do meu pai, né? Mas depois que eu comecei a aparecer mesmo, eu vejo, né? Não tem nada que a gente repete que a gente não faz melhor. Não é? É verdade. Fica mais livre. Hoje verdade. eu brinco, às vezes eu rio, às vezes passa gente atrás, eu nem pisco para gravar, tá tudo certo, né? A gente sabe que a vida nunca é perfeita, então essas pequenezas, e eu vejo que você grava e o salão tá atrás, acontecendo. Gente entrando, cumprimentando. Às vezes eu tô falando, alguém cumprimenta, ei, Dê! No meio da gravação. E tudo bem, a gente vai, né? E eu paro, eu não deixo a pessoa assim, no vácuo. No vácuo, não, de jeito nenhum. É isso. Eu acho que é trazer leveza, né, Alê? Eu acho que quanto mais você faz isso de uma forma mais transparente, é quando o negócio de fato vira e alcança uma proporção que a gente nem imaginava que poderia chegar. Nunca imaginaria. Vídeo, sei lá. Eu nunca imaginaria. Quando o primeiro viralizou, por mais que eu tivesse muito dedicada, muito tempo, né, a primeira análise viralizou, eu já tinha uns 8 meses fazendo. Para mim foi surpreendente. E ver o alcance, sabe? Ver as pessoas felizes, famílias. Muitas vezes eu sou abordada pela família toda. Hoje, eu fui a um salão e aí do lado tinha uma mãe que me falou, minha filha que mora em Dubai, que me recomendou o seu perfil. E agora eu vou dizer para ela que eu te conheci pessoalmente e que você é mais bonita ao vivo. Essa parte gostei. Eu também gosto, adoro. É muito gratificante, né? Porque mesmo quem nunca foi atendida por nenhuma de nós duas tem a oportunidade de, por aquele recorte, levar para a vida algo que pode acrescentar. Né? Exatamente. Não, Lia, essa semana, tô te falando assim, de algo profundo que aconteceu. Eu coloco uma oração nos stories, que é algo que eu gosto. Sim, eu vejo muito. É algo que eu gosto, que faz parte da Denise, de fato, não é uma coisa que tá ali aleatoriamente. E uma pessoa virou para mim, a minha cliente chegou para ser atendida e falou assim, olha, eu tô muito emocionada, porque você não sabe o bem que você me fez. Antes mesmo de falar sobre cabelo. As orações que você passa toda manhã me fez voltar a ter uma espiritualidade. Um momento de reflexão, pra né? mim, Pronto, já foi. Eu já comecei emocionada, porque eu acho que é isso, a vida é essa. É quando você entrega algo pro outro, às vezes sem nem esperar entregar. Entende? E uma coisa que eu acho bacana, né? Que no perfil da Dê, você vai ver muito do trabalho dela, né? Mas a família, ela aparece também só em pitaquinhos, né? Nossa, sempre. Sempre, eu adoro. Teve um vídeo que eu fiz com o maridão que... Lá em casa, para conseguir uma participação, é assim, ó. É na negociação, não é? Não. O filho, é na negociação. O filho, eu acho que eu vou ter que molhar bastante a mão dele. Vai ter... Eu, nas últimas semanas, me emocionei bastante. A minha filha se formou em medicina, médica, tá atendendo, né? E outro dia, eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando, olha, eu fui atendida hoje por uma médica muito séria, muito competente, parabéns. E aí mostrou, gente, eu fiquei de um tamanho, foi uma coisa, que lindo. Né? Porque o que a gente oferece também em termos de amor para nossa família, né? Para os nossos. Eu sempre falo que essa história de que casa de ferreiro, espeto de pau, lá em casa não rola. Os meus sempre recebem também, né? Essa abordagem. Então, é um orgulho muito grande. E a Denise me inspira também na academia. Isso é verdade. Porque eu sou eu tenho uma vida de fazer esportes, mas eu confesso que no início, principalmente dessa parte de consultora de imagem, eu deixei isso de lado.
mergulhava e não me dedicava, não foi algo que eu priorizei. E eu recuperei isso tem mais 1 ano e meio, porque para a gente fazer o que a gente faz, precisa ser atleta, não é, amiga? Precisa energia, ser atleta. Muita energia. Precisa ser atleta, precisa ter músculo. Não, eu faço questão, Ali, porque justamente por isso, pela vitalidade, pela energia, pelo deslocamento, pela posição dos braços. Eu abaixo e levanto, nossa. Exatamente. Essa manhã foi super difícil para acordar, porque quando eu venho para qualquer outro estado, eu tô fora do meu habitat. Né? Então a rotina quebra. Então, não, e assim, já começa pela viagem, pelo trampo de trazer todo o material, por um local que é diferente. Lá eu tenho o benefício de ter 4 assistentes, aqui eu venho com 1 assistente. Então tudo muda. Tudo muda. E aí fica mais cansativo para você, claro, evidente. Mas eu faço questão, mesmo assim, de ir fazer a corridinha, o esporte, alguma coisa, porque eu sei que eu chego diferente, eu chego mais ativa. É outra energia. Com uma visão e com uma atenção diferente do que ficar curtindo aquela preguiça, que às vezes a cabecinha ainda fica assim, hoje fica, hoje descansa. Hoje mas eu não sei vou. Que eu chego mais relaxada do que eu deveria. Então é o comprometimento também. Com certeza, com certeza. Aliás, você quer algo bem feito, você dá para a pessoa ocupada, porque ela arruma tempo para tudo. Vai encaixar. Deixa, não é? É verdade. Não é? Mas como é que você dá conta de tudo? É porque eu sou ocupada. Entendeu? Então vai o tempo todo, um atrás do outro. Comprometimento. Disciplina. Eu acho que isso vem muito da disciplina. E eu não era. Eu era uma pessoa desorganizada, sem disciplina, então é possível. Só que quando você começa a entender mais sobre gestão de vida, gestão de tempo, gestão de lapidar seu atendimento, gestão de ser melhor todo dia, aí o negócio começa a mudar de figura e você passa a ser mais adulta do que crisenta ou mimizenta. Com certeza. Né? A gente sai daquela falácia do detalhismo, né, do perfeccionismo, que só serve para paralisar alguns processos e passa a ser uma líder de verdade. Exatamente. Onde você inspira, onde você dá a direção, você acompanha e você principalmente se responsabiliza pelo que está acontecendo. Exatamente. Né? Porque o meu trabalho, o seu também, é de muita responsabilidade. Você vai passar a tesoura no cabelo de uma pessoa. Muito. O que eu faço pode significar a diferença entre uma pessoa conquistar uma vaga ou não. Perfeito. Ser respeitada ou não. Uma das coisas, uma frase que eu escutei na minha primeira formação, lá nos idos de 2007, foi o seguinte, é que a minha missão era nunca deixar uma pessoa que estiver sob minha responsabilidade em perigo. E todas as vezes que a gente altera demais aquilo que você falou sobre escutar para saber se aquela pessoa está realmente preparada. Eu sou conhecida pela cautela na história das orientações de cabelo, porque eu já sei, né, de mulheres que fizeram, acordou, sei lá, terminou um relacionamento, achou que ia resolver cortando todo o cabelo no dia seguinte, deixou de se reconhecer na frente de um espelho, né, num arroubo. Sim. E são momentos de fragilidade. A mesma coisa roupa. A mulher, ela decide que ela quer causar num evento. Aí ela vai com uma roupa que ela nunca usou, não usaria e que coloca ela num potencial aí de vulnerabilidade enorme. Sim. E ela não dá conta daquilo, né? Se descaracteriza. Sim. É um trabalho de muita responsabilidade. Muito. E com os nossos negócios também, né? De fato. Não, e esse é o cuidado que a gente tem. E esse é o grande diferencial de você estar com uma profissional que você sabe que ela, além de capacitada, além de boa tecnicamente, ela é uma mulher humana. Sim. Ela é uma mulher de valores, de princípios. Sim. E isso eu acho que é muito importante, porque isso está todo no pacote, né? De quando você contrata uma pessoa, de quando você está com uma pessoa. É muito complicado porque a gente sabe que tem profissionais que são gabaritados, mas
Ele não tem esse tempo. Ele faz linha de produção. Exatamente. Que eu acho que é uma tristeza, tanto na minha área quanto na sua área. Exato. Não é? Que são aqueles trabalhos que são linha de produção. Todo mundo sai igual. Isso. Todo mundo sai igual. Isso. Todo mundo se veste igual. Isso. Fica aquela coisa. E onde você vê todo mundo E virou igual, isso. ninguém se destaca. E eu não conheço as pessoas. Eu acho que o que me deixa mais triste, na verdade, porque assim, esteticamente pode ser uma decisão da mulher parecer com aquela estética do momento, né? Com a modinha. Se for decisão dela, estamos num jogo de adultos, cada um que saiba de si. Mas como observador, me incomoda não conhecer as pessoas. Sim. Né? E quanto mais pasteurizado, menos eu conheço as pessoas. E eu acho que hoje no Instagram ele está tornando isso cada vez mais normal, o que de fato para muitas mulheres acaba tendo um afastamento de pessoas que às vezes estão nessa linha, nesse posicionamento de imagem. E aí a gente estava até comentando sobre isso, que a gente precisa ter esse cuidado também, inclusive Sim. nesse posicionamento de quem você quer atrair para você. Sim. E aí eu acho que fica muito fácil quando eu trago essa leitura também de realmente esse lado humano, de trazer algo que é acessível para aquela mulher. E é uma linguagem que a pessoa entende, né? A individualização, né, na verdade. Sim, com certeza. Exatamente. Muito se fala hoje sobre a crise no luxo tradicional, onde as pessoas elas deixam de enxergar o valor que existia antes por conta dessa padronização, como se você bastasse pagar o ticket para ter acesso àqueles itens especificamente, e a valorização de um outro luxo, que é esse, o tempo, né? O reconhecimento, o individual, é você poder se conectar com quem você realmente é, da essência. Sim. E eu acho que esse é a nossa tribo. Mas eu acho que, de fato, é isso. Não é? É um novo momento, é uma nova era. Para mim fica muito claro isso. Eu concordo, eu vivo esse momento. Não é? Acho que você também, Também. Né? Então é fantástico. É fantástico você poder acordar hoje, como eu acordei, para ir fazer uma corridinha e parar para ver o amanhecer. Não é? Né? Aqueles 5 minutos eu vou que lá. você agradece a vida e... Porque os carioca, eu falo, todo mundo tem que vir ao Rio para ver um pôr do sol, para entender por que a gente aplaude. Não é? É muito bonito. É um show. Minha amiga, a gente podia falar muitas horas. Amei. Muitas horas. Estou muito feliz. Olha, é redundância, porque eu sei que todo mundo que chegou até aqui já te conhece. Mas conta aí pro pessoal. De uma seguidora. Foi. Claro que já estava na lista. A gente já falava, mas elas pedem, eu acho maravilhoso. Eu tenho um orgulho enorme da nossa audiência, ela entender, né, os nossos caminhos cruzados. Eles cruzaram e eles seguem juntos. É uma alegria muito grande, né, poder colaborar com uma profissional assim tão sensacional como também você. Te admiro muito, você sabe disso. Muito bom. Admiro não só como mulher, como profissional, como o trabalho que você tem feito é muito engraçado, assim. Eu amo assistir a Lê. Eu acho que todo mundo ama assistir. E às vezes ela tá falando de alguma coisa e eu falo, eu tenho. Porque o que acontece é que as pessoas elas não entendem muitas vezes, né? É que as detratoras, veja bem, a minha audiência, graças a Deus, ela me entende perfeitamente bem. Eu falo da perspectiva da pessoa que foi à loja e comprou aquelas peças equivocadamente. Ela compra repetidamente, coloca no armário, abre o armário lotado e fala, meu Deus, eu não tenho nada para vestir. Porque ela não sente prazer em vestir aquilo. As que sentem prazer em vestir poliéster... Tá tudo bem. Podem ir, amadas.
Respirex, R$140 o tubinho. Boa sorte. As fashionistas, essas eu admiro, porque elas pegam as roupas e elas não estão nem aí, elas dão bossa, elas abrem, elas rasgam, elas fazem, elas acontecem. É por conta das fashionistas, dessas mulheres que têm esse olhar disruptivo realmente para a moda, né, que elas se apropriam, que a gente tem novidade sempre. Sim. Então, para essas eu celebro. A outra, Respirex, não esqueça. Mas eu amo, fico lá ligadinha, curto. Todo dia, eu também no seu vídeo, adoro. todo dia, adoro. Aí eu comento, aí vem gente para comentar, porque uma das coisas que é mais bacana é que todo o conteúdo ele é uma chamada para uma conversa, né? Total. Tem que ter conversa. Tem que ter conversa. Aquele conteúdo só que você quer, linda, maravilhosa, aquilo, salve, comente, salve, compartilhe. Não, é conversa. A gente vai pelos comentários. Eu gravo pelos comentários. Às vezes eu falo assim para a equipe, eu quero só saber o que o povo vai falar. Agora eu quero saber o que o povo vai falar. E eles falam muito ali. Assim, quem é criador de conteúdo sabe que ali já está o que você precisa falar. Né? O que você. Sim, eu escuto a audiência. Eu escuto a minha audiência o tempo todo. É isso. Muitas vezes eu, inclusive, mudei algumas trajetórias ali de peças que a audiência não tinha interesse. Sim. Né? E agora, tá tudo bem. Porque são eles, são vocês que mandam. São vocês que mandam. Isso. Né? Isso não pode falar isso, não, que eles vão querer que eu vista as roupas. Adoro. Pra mim é melhor você irritando a consultora vestindo, meu Deus. Adoro. Do céu, é muito bom. Muito bom. Conta para o pessoal onde pode ter o privilégio de ser atendido por Denise Mitico. Pensa, uma pessoa, uma cabeleireira que nunca imaginou sair do seu próprio salão, atender hoje em 3 estados e 3 grandes estados, né? Em breve internacional. Eu adoraria, posso falar? Eu adoraria atender. Vamos para Miami, Portugal. Bom. Aí, olha, você daqui a 2 anos eu olhar e achar. Vamos! Mas assim, eu adoraria, porque existe uma energia muito diferente. Muito boa, né? É uma atmosfera que acontece, que eu não sei nem te explicar. Amo Belo Horizonte, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas é diferente. A sua casa, né, o seu espaço. Quando você está fora, acontece algo que é extraordinário. Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar e elas chegam de uma maneira muito diferente. É muito gratas, porque você está ali para ajudá-las. Eu sinto isso todas as vezes que eu saio do Rio. É isso. Né? É isso. Então, é extraordinário. Então, hoje eu atendo no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, e atendo nos Jardins, em São Paulo. Graças a Deus, desde início de 2024, vou além. Em 2024, quando eu comecei a fazer isso, eu sempre abri uma quantidade de vagas e nunca cheguei faltando uma vaga. Sempre lotada. Eu lembro quando eu tive você falando. Sempre lotada. Completa. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ano que vem vamos ter novidades, hein? Mais dias de atendimento. Tem que vir aqui para o Rio que eu consiga a agenda para eu cortar. Ai, benção, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Foi um prazer receber, viu? Foi um prazer. Essa é só a primeira vez, porque eu vou trazê-la mais. Faz favor, hein? Por favor. Tá registrado agora. E em breve nós iremos inaugurar o podcast de Denise Mitico. Não, eu já falei pra ela que eu quero uma palestra. Quem acha que tem que ter uma palestra? Palestra. Ao vivo, tirando as dúvidas, assim, perguntando no tete-a-tete. Tranquilo. Eu faço isso no projeto. Eu tenho um treinamento que tem a sessão comigo. E eu falo que é o stand-up, né? Porque você só sabe o que vai fazer a partir da demanda da aluna. É o mais bacana. É muito bom. Vamos fazer. Já está comprometido. Está gravado, compromisso fechado. Muito bom, Alia. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu essa participação muito especial da Denise no Pode Isso, Alê. Eu te espero no próximo episódio de Pode Isso, Alê, e a Alê vai se desafiar para montar um podcast ainda mais bacana do que hoje, porque hoje, deixa aqui embaixo nos comentários, não se esquece de inscrever e de convidar as amigas, as legais. Um beijo, fui!